Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui hoje para explicar um pouquinho para vocês sobre aquela palavrinha chata que nós aprendemos ontem, né? Que é a morfossintaxe, né? E vocês fizeram já uma pesquisa em casa, então vocês vão estar familiarizados aí com as palavrinhas, né? E aí, já sabendo o conceito de cada uma delas, vai facilitar a aprendizagem de vocês, tá bom? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês agora. Eu vou entrar na outra tela para mostrar para vocês aqui já um exemplo, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, gente, eu fiz para vocês aqui, ó. Frase é uma unidade de comunicação com sentido completo. O que que é isso? Então, assim, qualquer palavra pode ser uma frase? Sim, pode ser uma palavra, duas, três, só que tem que ter o quê? Sentido. Se não der sentido completo, não é visto como frase. Então, por exemplo, eu posso usar uma única palavra, tipo, silêncio. Tem sentido completo? Tem. Se tem sentido completo, é uma frase. É, Pode ter mais palavras? Pode. Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, olha, deixa eu marcar aqui, não, não tem um lapisinho, né? Deixa eu ver se eu acho um número, gente. Aqui, página inicial. Aqui, um lápis, né? Então, aqui eu tenho aqui, ó. Frase, então, é uma unidade de comunicação com sentido completo, certo? Tendo ou não verbo. Então, por exemplo, cuidado não tem verbo, mas é uma frase. Cuidado aqui, ó. Opa, não, não é isso. Eu tô procurando um lápis, mas eu não tô achando, gente. Mas enfim, aqui vai, vamos fazer assim que vocês vão verificando, olha. Então, aqui, exemplo, cuidado aqui, o cuidado, ele é uma frase? É, pois não tem, pois tem, desculpa, um sentido completo. E ele tem verbo? Não, né? Agora a palavra aqui, estou cansado. Eu coloquei um verbo, certo? Se eu coloquei o verbo aqui, ele deixou de ter o sentido completo? Não, ele também tem. Então, também é uma frase. Então, tendo verbo ou não tendo verbo, é uma frase do mesmo jeito. Por quê? Porque elas transmitem o quê? Uma mensagem para você, ok? Então, vamos ver. Nós vamos ver também o sintagma. O que é sintagma? Sintagma é um conjunto de elementos de uma frase, que é o quê? Que é uma unidade significativa, ou seja, que tem um significado. Só que é um conjunto de elementos, certo? Então, é um conjunto aí de palavras que se transformam em uma unidade significativa. Em uma frase, eu posso ter vários sintagmas. Ó, eu escrevi eu posso, porque eu fiquei emocionada de dar aula para vocês, gente. Então, em uma frase, eu posso ter vários sintagmas, tá bom? Não precisa ser um único, não. Dentro de uma, que seria o quê? Uma oração. Aí é uma frase. Aí dentro da frase eu tenho o sintagma nominal e o sintagma verbal. O sintagma nominal é quando o núcleo, olha, o núcleo, que é a parte mais importante, é um nome. Então, geralmente, ele é um substantivo. Vai ter outros momentos que não vai ser substantivo. Mas agora, no sexto ano, vocês vão ver só sendo, geralmente sendo um substantivo. E aí, sendo um substantivo, a palavra principal, o mais importante, sendo um nome, aqui, ó.
sendo um nome, nós damos o nome de sintagma nominal, que geralmente, então, é um substantivo, beleza? Então, vamos lá. E nós temos o sintagma verbal, é quando o núcleo é um verbo. Então, olha, gente, é fácil de memorizar. O sintagma verbal, o núcleo é um verbo. E o sintagma nominal, o núcleo é um nome, que geralmente é um substantivo, beleza? Então, professora, você está falando isso de sintagma tal, e como que a gente vai fazer para encontrar isso dentro de uma frase? Então, eu tenho aqui, eu vou colocar uma frase para vocês. O aluno escreveu uma carta. Então, tudo isso daqui é uma frase. E ele pode ser dividido em quê? Em dois sintagmas, ou seja, duas partes. Ó, o aluno escreveu uma carta. Aí, geralmente, o que a gente faz? Para a gente dividir, a gente encontra o verbo da oração, certo? Qual é o verbo da oração aqui? Escreveu. Aí a gente faz uma perguntinha para ele. Quem escreveu uma carta? O aluno. Então a resposta dessa pergunta tá aqui, não tá? Não é o aluno? Então o aluno é uma parte, que é um sintagma diferente, é um sintagma, certo? E escreveu uma carta é outro sintagma, certo? O aluno tem verbo aqui? Qual é a palavra principal? Vamos esquecer desse escrever uma carta. A gente vai pensar só no o aluno. Se você pensar só no o aluno, qual é a palavra mais importante daqui? O aluno, não é? A palavra aluno. O é só um complemento. Então, é alguma coisa que vem para identificar que aluno é masculino, é singular, então a gente usa o artigo aqui. Isso daí é uma outra aula, eu vou explicar essas partes para vocês, tá bom? Então, o aluno aqui seria o principal. Então, esta parte aqui da frase seria o quê? O sintagma nominal. O aluno seria o quê? Sintagma nominal. Ok? Nessa outra parte, aí a gente analisou uma parte. Agora nós vamos analisar escreveu uma carta. É outra parte da frase, não é? Que a gente está fazendo a análise. Então vamos lá. Escreveu uma carta. Qual é a parte mais importante desta frase aqui, desse pedaço? Escreveu uma carta. A parte mais importante, gente, é o escreveu. Por que é a parte mais importante, professora? Porque ele poderia escrever outra coisa. Ele podia escrever uma carta, ele podia escrever um poema, ele podia escrever uma música. Então, essa parte aqui, ela pode ser alterada. Agora, o escrever, não. Então, o escrever é a parte mais importante. Sendo ela a parte mais importante, e ela é um verbo, ela é vista como o quê? Essa parte aqui, que é escreveu uma carta, nós vemos como sintagma verbal, tá? Deu para pegar um pouquinho isso daí, gente? Então, aqui nós temos uma frase inteira, como um todo, que é o aluno escreveu uma carta. Isso daqui é uma frase, porque ela inteira tem um sentido. Aí nós vamos dividir esta frase em duas partes, certo? Como que a gente vai dividir? Sempre a gente procura o verbo. Aí a gente faz uma perguntinha para o verbo. A resposta dessa pergunta
tá aqui na frente, que é uma unidade. Então, é uma parte da frase, que é o aluno. E escreveu uma carta é a segunda parte. Mais para frente, vocês vão ver isso daqui, gente, como sujeito e predicado. Então, toda vez que você fizer a pergunta para o verbo, a resposta vai ser o sujeito. E o restante da oração, inclusive o verbo, será o predicado, tá bom? Aí nós vamos para um outro exemplo, né? O cachorro mordeu o chinelo. O que a gente tem que fazer para poder identificar aqui os sintagmas, professora? Primeira coisa que a gente vai fazer, procurar o verbo. Encontrei lá o verbo? Ok, encontrei. Aí eu vou fazer a pergunta: quem é que mordeu o chinelo? O cachorro. Então, o cachorro é uma unidade, certo? Aqui é uma unidade significativa, tá bom? Então, vamos lá. Vou pintar ele de azul. Então, aqui, o cachorro mordeu o chinelo. Agora, o cachorro, qual que é a palavra mais importante desse trecho aqui? É o ou é o cachorro? No caso, é o cachorro, certo? Se o cachorro é mais importante, o cachorro é verbo? Não, é um nome, não é? Não é um substantivo? Então o cachorro é um sintagma nominal. Sintagma nominal. A outra parte, mordeu o chinelo. Então, vamos lá, vou mudar a cor aqui do mordeu para vocês entenderem. Então, mordeu. Mordeu tá de azul. Então, mordeu o chinelo. Qual é a parte mais importante? É a palavra mordeu. Por quê? Porque ele mordeu algo, não é? Pode ter sido chinelo, podia ter sido mordeu o menino, ele mordeu a roupa, certo? Mas ele mordeu o quê? Mordeu o chinelo. No caso, a palavra mais importante que não pode ser substituída seria o verbo, que seria mordeu. Então, esta parte aqui, que é uma unidade significativa, né? Aqui que é uma parte, certo? Da frase. Essa aqui é uma outra parte da frase. Então, ela é vista como sintagma verbal. Deu para entender um pouquinho sobre sintagmas aí, gente? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Qualquer coisa, vocês vão entrar em contato comigo. Vocês entrem em contato lá no ClassApp. E aí fala, professora, eu não entendi. Você pode me atender no Zoom? Aí eu entro no Zoom e a gente explica de novo para vocês. Eu explico de novo para vocês, tá bom? Por enquanto é só isso. Um beijo e fiquem todos com Deus.